Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito. Conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Desde então, começou Jesus a manifestar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Tomando-o Pedro à parte, começou a increpá-lo, dizendo: Deus tal não permita, Senhor, não te sucederá isto. Ele, voltando-se para Pedro, disse-lhe: Retira-te de mim, Satanás. Tu serves-me de escândalo, porque não tens a sabedoria das coisas de Deus, mas dos homens. Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitará a um homem ganhar todo o mundo, se vier a perder a sua alma? O que dará um homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Palavras da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículos do 21 ao 27. Vamos à reflexão que a gente trouxe do Catecismo da nossa Santa Igreja Católica. Começamos com o parágrafo 554 do Catecismo. A partir do dia em que Pedro confessou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, o Mestre começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e lá sofrer, que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro rejeita este anúncio e os outros também não o entendem. Parágrafo 618. A cruz é o único sacrifício de Cristo, mediador único entre Deus e os homens. Mas porque na sua pessoa divina encarnada, ele se uniu de certo modo a cada homem, a todos dá a possibilidade de se associarem a este mistério pascal, por um modo só de Deus conhecido. Convida os discípulos a tomarem a sua cruz e a segui-lo, porque sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, para que o sigamos os seus passos. De fato, quer associar ao seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são os primeiros beneficiários. Isto realiza-se em sumo grau, na sua mãe, associada mais intimamente do que ninguém ao mistério do seu sofrimento redentor. Há uma só escada verdadeira fora do paraíso. Fora da cruz não há outra escada por onde se suba ao céu. É o sofrimento, Através do sofrimento é que a gente chega à vida eterna. Sem esse sofrimento não é possível, Por isso que Cristo diz que cada um tem que pegar a sua cruz e segui-lo, Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aqueles que predestinou, também os chamou, e aqueles que chamou, também os justificou, e aqueles que justificou, também os glorificou, Está em Romanos. Parágrafo 1022. Ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal
a retribuição eterna, num juízo particular que põe a sua vida em referência a Cristo, quer através de uma purificação, quer para entrar imediatamente na felicidade do céu, quer para se condenar imediatamente para sempre. Ao entardecer desta vida, examinar-te-ão no amor. É o que Jesus diz ali no Evangelho, que no final ele voltará com os seus anjos e dará a cada um conforme as suas realizações, né? Vamos ver então o que diz o dia a dia com o Evangelho desse texto de hoje. A atitude de Pedro, tentando afastar Jesus do caminho da cruz, mostra que sua concepção a respeito do Messias precisa de alguns ajustes, né? É que Pedro e os demais discípulos acreditavam num Messias glorioso, triunfante, capaz de eliminar pela força os ocupantes romanos. Ao passo que Jesus é um servo sofredor, né? Não veio desta forma que eles esperavam, né? O próprio Judas, né, tinha essa concepção de Jesus. Talvez até foi por isso que Judas o traiu, para forçá-lo a agir com o poder e o esplendor de Deus, né? Com a força. Mas não foi desta forma, né? Sua luta pela justiça implicará o sacrifício da própria vida. Na verdade, a vida de Jesus será tirada pelos dirigentes do povo, anciãos, chefes dos sacerdotes e os doutores da lei, né? O povo, as pessoas que comandavam o povo naquela época. Sua morte na cruz trará a vitória da justiça e do projeto de Deus. Todo discípulo que for leal a Jesus e aplicar sua vida por Deus em favor do povo, terá sua vida resgatada e premiada por Deus. Quem perder a própria vida por causa de mim, a encontrará. Quanto a Jesus, Deus o ressuscita no terceiro dia, né? E entra para a sua glória. E nós estamos aguardando a sua volta para corrigir tudo que está errado, aparar as arestas, separar o trigo do joio.